E olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui, ou que vão assistir depois. Estamos hoje com a Daniela Lascani, Jorge Miklos, muito agradecidas pelo aceite desse convite de estar aqui com a gente hoje, falando sobre esse tema tão importante para nós, da ecopsicologia, né, do ecofeminismo. Hoje é o nosso sexto encontro dessa série de encontros de O Feminismo é para Quem? Ao longo desses encontros, a gente vem construindo a discussão sobre, né, uma possível resposta de para quem é o feminismo. A gente já falou sobre o feminismo, as masculinidades, a educação de crianças, de meninos, né? Sobre a cultura iorubá, sobre Exu, Exua. Falamos sobre lesbofobia, homofobia e também pessoas queer e vulnerabilidade. É, vou apresentar o Jorge e a Dani para a gente começar, então. A Daniela Lascani é psicóloga clínica, arteterapeuta pelo Instituto Sede Sapiente e especialista em ecopsicologia pela Pacifica Graduate Institute. Analista formada pelo JUSP, a JB e a AP, e membro do Departamento de Ecopsicologia da JB. O Jorge Miklos é psicólogo clínico e psicoterapeuta na abordagem analítica. Doutor e mestre em ciências da religião, professor, pesquisador e autor de obras sobre imaginário, religião e cultura. Atua como supervisor clínico e docente em cursos de pós-graduação em psicologia analítica. É membro do CCEP, do Instituto Friedel e do SEJA, nos quais coordena grupos de estudos sobre mitopoética, clínica junguiana, espiritualidade e cultura contemporânea. Obrigada novamente por estarmos juntos aqui. E passo a palavra então para a Dani, que vai iniciar esse encontro para a gente. Ai, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer aí o coletivo da Apotecárias, né? Luna, Bárbara, Cássia, Fernanda, Maíra e Cris. Falei certo? Faltou Sim, alguém? sim. É, e, né, assim, como a gente estava falando ali no comecinho, né, um ótimo dia para a gente poder falar sobre esses temas, né? É um tema que interrelaciona, né, bastante com os temas que já foram conversados aqui, né? O ecofeminismo, ele é um movimento que ele está cada vez mais se abrangendo, né, para todas as formas de opressão. Então, tudo, né, todos os movimentos feministas e que vão surgindo, eles vão abraçando causas, né, que vão de encontro com todos esses outros movimentos e muitos deles já foram citados aqui, né? Pensando em tudo que aconteceu ontem, né? Eu também queria lembrar que não só de comemorações a gente vive, né? Mas assim, o quanto me incomodou, né? Na hora do voto da Carmen Lúcia, não sei se vocês puderam acompanhar, né? Assim, a quantidade de vezes que os ministros homens, né? Interromperam a fala dela, enquanto ela estava fazendo o voto mais importante ali, né, histórico. Então, assim, eu acho que acho que é um ponto de partida também para que a gente não possa esquecer disso, né? E ela foi muito perspicaz lá na fala dela, né? De que já ficamos caladas muitos anos, né? 2000 anos, e que agora a gente quer falar. Então, o Apotecárias aí tá de parabéns aí pela iniciativa, que eu acho que é não só a fala das mulheres, mas a fala dos movimentos, né? Que vão aí contra qualquer tipo de opressão do feminino, né? Assim, a forma como a gente quiser chamar, né? Porque aí também a gente vai desmistificar e diluir um pouco esse binarismo, né? E uma outra coisa assim que eu tô cada vez mais propensa e, né,
e querendo fazer é o entendimento de que o corpo ele não pode deixar de participar das discussões, né? A gente vem de uma área acadêmica, né, onde o intelecto é hipervalorizado, por mais que a gente tenha aí, né, teorias do corpo, arte-terapia que envolve o corpo, né, mas nesses encontros, palestras, simpósios, a gente sempre acaba, né, o que eu chamei ali, falando com a Luna e com o Jorge, né, de se inundando de palavras, e muitas vezes o corpo não está participando disso, apenas, né, o intelecto. Então, eu tô cada vez mais querendo, assim, sempre começar com um exercíciozinho de ativação, né, do corpo, para que a gente possa ouvir com todos os ouvidos, né? E não só apenas aí com os nossos ouvidos mentais, né? Então, queria aqui, né, assim, quem se sentir desconfortável com câmera aberta, né, quiser fechar a câmera, fica bem à vontade. O mais importante é a gente ficar em posições bem confortáveis, né? Sentado, de pé, só não recomendo deitado porque a ideia é ativar, né? Não relaxar. E, e, né, e vamos fechar um pouquinho os olhos e concentrar na nossa respiração, né? Fazer uma respiração bem profunda para a gente entrar um pouco no clima aqui do nosso encontro, né? Observar um pouco, né? Assim, quais são as partes do corpo que se mexem, por onde essa respiração passa, que órgãos ela atinge, né? Os limites entre o dentro e o fora, né? Esse ar, ele é você e quando ele não é, né? Né? Um pouco esse dentro, fora, imaginem um pouco isso, né? Até onde ela chega. Agora, né, assim, respirando um pouco, aí, né, um exercíciozinho de imaginação, né, para a gente brincar um pouco. Vamos imaginar outras partes, né, do nosso corpo respirando, né? Vamos brincar um pouco. E se o nosso joelho respirasse, né? E se o nosso ombro respirasse, a nosso abdômen, né? Os nossos genitais, né? Vamos um pouquinho para essas, né? Imaginar diferentes partes do corpo, né? Respirando, né? E como é que são essas partes do corpo respirando, né? Uma de cada vez, né? O que que elas mexem, né? O que que é dentro, o que que é fora. Agora mudem de lugar, transfiram para outra parte do seu corpo, né? Se só a orelha respirasse, né? Como é que ela respira? Que partes do corpo ela atinge? O que que tá dentro, o que que tá fora? Que ritmo é esse? Como é que tá o ritmo da respiração da orelha? Como é que tá o ritmo da respiração do joelho? Como é que tá o ritmo da respiração das mãos? Essa respiração ela vai ficando um pouquinho, né, mais intensa, ela vai mudando de lugar, né? E agora, ao invés de lugares específicas do corpo, vamos imaginar essa respiração se espalhando para todas essas áreas do corpo, né? Sem que a gente esqueça nenhuma partezinha, nem aquelas mais esquecidas, escondidinhas, as que a gente mais esconde, né? Aqueça essas partes também e respirem um pouquinho aí, observando.
Respirem o corpo inteiro. Vamos fazer 3 respirações profundas, né? Com o corpo inteiro. Não esqueçam dos dedinhos do pé, né? Não esqueçam aí da parte, traseira do corpo. E quando vocês se sentirem prontos, a gente pode, vocês podem abrir os olhos sem deixar de respirar. Beleza? Todos aí? Todos bem? Com todos os ouvidos? É uma ativação mesmo para que a gente possa deixar o nosso corpo desperto, para a gente ouvir tudo que a gente tem para falar, né? Talvez vocês sintam um pouco de diferença aí em como vocês escutam, né? Assim, o corpo um pouco mais ativado, às vezes a gente fica arrepiado quando escuta uma coisa, né? As emoções nos atravessam muito mais. Deixa tudo isso vir e aflorar, né? A gente não está falando sobre coisas muito fáceis, tem coisas mais teóricas, outras menos, né? Mas a gente está imerso em tudo isso, né? Quando a gente está falando de complexos ecológicos, complexos coletivos, né? A gente está vivendo isso no presente, não são fatos históricos, né? Que a gente está um pouco distante, descolado, né? Então, essa percepção aí sensorial, né, assim, é trazida porque existe uma construção, né, de uma mentalidade em que os olhos, a visão, a cabeça, né, passaram a valer mais, né, a ter mais importância do que todas as outras modalidades sensoriais do nosso corpo, né? O olfato, o paladar, o tato, né? O som, é, né? E tudo isso que está ao nosso redor e que faz com que a gente troque, né? Com o ambiente e com as pessoas e com as inter-relações que a gente tem, né? Então a gente passa a ouvir, a se relacionar de um jeito muito segregado, né? Com o mundo. Então, acho que para a gente começar a falar sobre binariedade, segregação, separação, né, a gente também tem que prestar atenção ao quanto que a gente né, se intera, né, da nossa própria segregação e como que a gente está apto a escutar essas manifestações, né? E aí eu vou explicar um pouquinho o porquê, né, de tudo isso, né, como é que isso foi acontecendo, né? Então, alguns fatos históricos aqui né, de divisão, né, dessa cognição valendo mais do que a nossa, é, né, o nosso lado mais sensorial, né? O Tim Ingold, ele vai falar assim que conforme o tempo foi passando, a gente foi se distanciando lentamente, né? Assim, do nosso corpo com a terra, né? A terra com minúsculo mesmo, né? O uso de sapatos, né? O asfalto, a gente foi praticamente alienando a fisicalidade, né? Entre nós e o mundo. A gente foi criando barreiras de separação, né? Principalmente do mundo de baixo, né? Do mundo chão, né? Né, se a gente pensar né, no lado mais espiritual, né, assim, as religiões elas tendem a ir, né, para cima, para o céu, né, e a gente foi se desconectando dessas raízes, né, do lado de baixo, do solo, né? Então, criou-se uma superioridade imaginada a partir daí, né, de separação do mundo físico, e que ficou muito atrelado, né, e relacionado com
aquilo que a gente chamou de civilização e aquilo que a gente chamou de moral, né? Então, os sentidos mais básicos, né, começaram a criar sistemas de vergonha, repugnância, né? Então, comportamentos como cuspir, urinar, defecar, a própria sexualidade, né? Virou sinônimo de incivilidade, né? Né? Uma depravação, falta de educação, né? E com isso, né, tudo aquilo que era selvagem, sensual, né, virou o oposto de cultura, de civilização. E aí a gente teve uma separação em que cultura né, assim, que a natureza não poderia caber no mesmo lugar que cultura, né? A cultura estava lá para transformar a natureza em algo civilizado, né? Então, né, assim, essas terras selvagens, fecundas, né, estavam equivalente ali com o pecado da sexualidade feminina, né, essas forças poderosas, potencialmente destrutivas, que ameaçam a ordem moral, né, que foi ali imposta e que estava mais relacionada ao gênero masculino aí, né? Então, acho que a Maíra chegou a falar aqui sobre as bruxas, as mulheres, né? Eram mulheres que estavam ali que se beneficiavam de um sistema coletivo com a terra, né? Fecundavam a terra, eram fecundadas por aquela terra, né? Então, aquilo foi virando uma ameaça justamente para os sistemas de poderes, né? Enquanto era um poder não autorizado, né, pelo Estado, né? E aí a gente foi, né, à medida que o capitalismo, né, foi se estabelecendo, essa mentalidade, esses sistemas de poderes foram sendo muito ameaçadores, né? Então, existe uma ecofeminista, Caroline Merchant, ela escreveu um livro muito importante que chama The Death of Nature, e é um livro que está em pré-lançamento agora em português, vai ser lançado em português pela editora Expressão Popular, então é um livro bem interessante. Eu tenho ele em inglês aqui para mostrar para vocês. Mas ela é uma das pioneiras aí né, assim, do movimento ecofeminista, né? E muito importante, e ela vai falar, né, que assim, que o pensamento capitalista ele precisava desse distanciamento social e material da terra para que pudesse monetizar e controlar, né? Então, assim, esse desaparecimento, né, esse esforço para que a Terra não fosse vista mais como mãe, como um organismo vivo, né, como feminino também, né, que assim, que a Anima Mundi, né, Pachamama, estão, né, sempre relacionando a Terra como mãe, né, como mulher foi de alguma forma sendo desconstruído e transformando aquilo num material, em recursos, né? Commodities. E aí a Merchan vai falar, né? Por que isso, né? Ela fala assim: não se mata prontamente uma mãe, não se escava as suas estranhas em busca de ouro, nem se mutila seu corpo. Embora a mineração comercial logo exigisse isso, enquanto a Terra fosse considerada viva e sensível, poderia ser considerada uma violação do comportamento ético humano realizar atos destrutivos contra ela, né? Por isso a importância aí de direitos da natureza, direitos, né? Para que a gente possa, de alguma forma, né? Mesmo que seja moralmente, construída intelectualmente, devolver aí à Terra seus direitos, né? E criar uma relação ética né, com o restante da natureza, né? Então,
foi preciso dessa objetificação da natureza, né? Para que pudessem, né? Para que pudéssemos, né? Estamos incluídos nisso, utilizar a terra aí como recursos, né? Desprovida de valor, né? E de significado, né? Então, assim, as mulheres e as terras, né? E a terra, elas foram simultaneamente reificadas, que significa transformadas em objetos, né? Res, coisa. Mas é mais do que sentido, no sentido de transformadas em coisa. Elas foram desprovidas de valor de ser, né? Desumanizada, desencantada, né? Como alguns gostam de falar, desprovida de inteligência, de ciência, de intenção, de cultura, né? E aqui, né, assim, o desumanizada, eu queria dar uma frisada nisso, porque a gente pode olhar humanidade de vários espectros, né? Humanidade pode ser aquilo que a gente dá sentido de ser, né? Não necessariamente ao ser humano, mas aquilo que tem inteligência, intenção, né? Quando a gente fala assim, as humanidades, né? Como Ayrton Krenak fala, ele está falando de tudo aquilo que é vivo, né? Então vamos lá. É, né? Então, né, natureza e cultura foram separadas aí, né? Existem vários quadros, né, assim, do século XVIII, XIX, que foram sendo, né, assim, que mostram muito essa característica, né, de homens de pé com suas espingardas, né, mulheres sentadas atrás das suas terras domadas, né? Então, é um pouco, são essas as imagens que foram sendo construídas, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o ecofeminismo, né? Então, ou os ecosfeministas, né? Porque são vários movimentos, mas basicamente, né, o ecofeminismo ele começa a partir aí de uma semelhança que foram vendo, né, entre os movimentos de luta pelos direitos das mulheres e os movimentos de luta de preservação ambiental, né? Teve ali uma obra, né? Rachel Carson, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela escreveu um livro ali, né, que chama A Primavera Silenciosa, que foi um abridor de águas aí para a cultura ocidental, que, né, denunciando ali né, a toxicidade das indústrias, o quanto que o governo estava permitindo todos aquelas atrocidades e o quanto que isso alterava, né, os processos celulares das paisagens, das plantas, dos animais, né, humanos, não humanos. Então, foi aí, né? O termo ecofeminismo foi cunhado em 1970 pela Françoise Delbogne, né, em Paris, né? Mas existem várias figuras que fogem também da nossa cultura mais ocidental, europeia, né? Principalmente, né, movimentos ali que começaram na Índia, principalmente, né? O movimento típico, eu não sei se vocês já ouviram falar, que são as abraçadoras de árvores, mulheres, do qual a Vandana Shiva, né, que também é uma precursora do ecofeminismo, participou, né? Então ali foi meio que a estreia da Vandana Shiva dentro do ecofeminismo, né? E aquilo era um movimento geracional, né, de outras mulheres da Índia que conseguiram salvar florestas, inclusive ali contra os reis, né, contra reis que queriam fazer desmatamentos, elas abraçavam as árvores dali, elas não saíam e muitas conquistas foram a partir daí, né? A partir da década de 80, 90, o ecofeminismo foi se ramificando para outras áreas, né? Se engajando em outros tipos de movimentos sociais.
Então, por exemplo, a gente tem o ecofeminismo antirracista, né, que combina aí a luta do racismo com a defesa do meio ambiente, que entende que nem todas as mulheres sofrem, né, do machismo e do patriarcado da mesma maneira, né? Também elas estão muito relacionadas com a questão da injustiça climática, né, de que as mulheres de baixa renda, principalmente negras, indígenas, elas são afetadas pela questão climática muito mais do que homens e muito mais do que mulheres brancas de classe média, né? Elas são as primeiras afetadas. E a gente também tem aí né, que eu vou entrar um pouquinho mais, que é o ecofeminismo queer, que é uma ramificação mais atual, né, das estruturas de poder que vão principalmente entender que todos os movimentos de opressão estão interrelacionados, né? E principalmente, né, elas que o movimento queer ele vai desconstruindo, né, essas barreiras de binariedades, ela vai questionando, né, tudo aquilo que é segregado, dividido, é, nomeado, né? Então, o movimento queer não vai apenas, né, pesquisar ou questionar a heteronormatividade, a masculinidade, a branquitude, né? Mas que são mais valiosas aí do que né, assim, do que a homossexualidade, a feminilidade, mas vai questionar a divisão dessas instâncias, né, por si só, assim. A teoria ela vai questionar as bases de dominação, as hierarquias sociais, as bases normativas, né, binárias, que podem ser encontradas em vários lugares, né? E, né, no movimento ecológico, elas vão questionar principalmente terminologias como que a gente usa muito, né, como humano, natureza humana, né, mãe natureza, né, a terra como feminino, né? Então, o, o movimento do queering à ecopsicologia, ela vai contribuir justamente para curar essas ilusões, né, entrelaçadas entre hierarquias, separações, normalidades, dominações e preconceitos. Então, também, né, como podemos ver aí, né, assim, a Terra sendo vista como feminina, como mãe, né, mas né, e por que não como pai, como agênero, como queer, poliamorosos, né, como ponto de partida para a gente pensar numa forma de sair dessa perspectiva mais neurótica aí né, dos cuidados com a Terra, com a saúde global, planetária, corporal, né? Então a pergunta, né, se a Terra tem gênero, né? É, então eu acho um movimento importante para a gente desconstruir todas essas bases, né, que ficam no nosso imaginário, né, e por que a gente deu essa conotação do feminino, né? E isso não vem, né? Acho que a gente fala bastante sobre colonização, isso não vem da colonização necessariamente, né? Tem coisas que vieram antes, né? Então, por exemplo, a Lorena Cabnal, ela vai fazer uma pesquisa sobre mulheres indígenas maia Xinca da Guatemala e o feminismo comunitário da Bolívia, que vão falar que existe um patriarcado originário, né, que é anterior à colonização, que se fundiu aí nesse patriarcado vindo da colônia e que elas chamaram de entroncamento patriarcal. E que isso que acaba reforçando, né, uma heterorrealidade aí cosmogônica originária que vai dar lugar aí para um pensamento mais do naturalismo, né, onde a gente pensa em estruturas da natureza que são dadas, né, e não também construídas pela própria cultura, né?
né, e ela vai fazer uma crítica a isso, né, que equiparar a terra e mãe fortalece as lógicas de dominação sobre ela, né, mesmo na cosmovisão indígena ancestral que não atravessa o patriarcado capitalista, né, no entendimento da terra como um organismo de reprodução de vida, né, como se a vida ela estivesse ali para ser reproduzida, né? Para se reproduzir. Então, ela, né, assim, a teoria queer, né, ela vai, né, pensando na ligação mais ecopsicológica dela, ela vai entender que a Terra ela se diversifica, né, em várias geografias, os espaços físicos, que o litoral não é a mesma coisa que as paisagens da montanha, né, né, assim, que atravessa vários tipos de sentidos, que a gente sente isso de diversas formas, né? E que é um espaço que permite a nossa existência por meio de relações que ocorrem e que conformam e que compõem território, né? Essa ideia de corpo-território é uma construção, é uma mistura, né? O corpo né? Os sentidos eles vão criando essa ideia, um corpo de território, né? Mas assim, né, é inquestionável que a Terra reproduza formas de vida, mas por que podemos pensar em humanizar a Terra, organizá-las em lógicas binárias por causa disso, né? Então a gente pode entender a Terra num sentido mais, né, abrangente, mais, né, diversificado, né? Deixa eu pular aqui um pouquinho, porque a gente está com o tempo meio apertado. Então, a gente não está tratando aí de um assunto específico de mulheres, né? Mas de processos de dominação e de vulnerabilização, né? Que abrange os corpos das mulheres, dos não humanos e o domínio e deterioração ambiental e vida planetária. Uma outra ecofeminista importante, né? É a Val Plumwood. Não sei se vocês já ouviram falar dela, né? E ela vai falar que o ecofeminismo é uma terceira onda do feminismo, né? Justamente porque ela vai, né, ramificando aí o feminismo para, né, para outras associações, né? Justamente pensando nessa forma destrutiva binária de separação entre natureza e cultura, né? Tem né, a Greta Gard também, né, que ela vai falando sobre que o ecofeminismo inclui todas as formas de vida, né, os reinos, a compreensão, né, de todas as formas, que todas as opressões elas acabam se reforçando umas outras, né, elas estão interligadas. E ela vai inclusive, né, assim, questionar o próprio termo ecofeminista, né? Assim, o próprio termo ecofeminismo que vai, né, vai falar assim que carrega já em suas bases alguns espectros essencialistas, né? Será que a gente não teria outro nome para poder chamar esse movimento, né? Para a gente tirar do lugar de mulher, para a gente tirar do lugar do feminino, né? Enfim, são questionamentos que eu também não tenho resposta para isso, mas, né, que estão aí sendo postos cada vez mais, né, num devir aí, num construir. Uma teoria que não está dada, não está completa, não está criada, né? Teorias que podem se mover, justamente é esse movimento que se propõe, né, para que as bases não fiquem essencialistas e não se concretizem, que a gente sempre possa abrir para questionamentos, né, do que está sendo construído conforme aí o nosso tempo, o nosso espaço, o nosso local, né?
o nosso entendimento de território, né? Então, né, só para finalizar aí, o feminismo é para quem, né? Uma superação contra a ignorância da vulnerabilidade. Então, para Daniela Rosendo, que é um dos nomes aqui do Brasil, aí de ecofeminismo também, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, ela vai, junto com a Zirbel, ela vai falar sobre a nossa incapacidade, né, a nossa ignorância sobre a vulnerabilidade ser um dos grandes motivos pelo qual a gente opta por caminhos sistêmicos de opressão, né? E que dar-se conta de que vulnerabilidade é comum a todos, né, é uma forma da gente perceber, leva a gente a perceber, né, a nossa interdependência entre os seres, né? E ela não está trazendo isso apenas do ponto de vista positivo, né? Assim, interdependência apenas como laços amorosos e harmônicos, né? Mas ela está também falando assim, quão negativo é isso? A gente pode causar, sofrer danos na nossa interdependência, né? Mas que justamente por isso, né, a gente, né, assim, se a gente entende que a gente é vulnerável, isso é também capaz de organizar aí uma, uma capacidade assim, que não é necessariamente cognitiva, que é a empatia, né? É a partir, né, da consciência da vulnerabilidade compartilhada por todos os seres que, né, gera ou deveria gerar aí obrigações éticas e políticas, né, com a vida, né? Mas como a vulnerabilidade ela está associada, né, apenas ao negativo, né, aos riscos, danos, às nossas necessidades, dependência, exploração, elas são sentidas, né, como algo muito difícil, algo que a gente quer evitar, né? E aí o que o Erin Dilson vai falar é que a gente criou, né, uma ignorância da nossa própria vulnerabilidade, mas que essa ignorância ela faz com que a gente assuma, né, uma disposição que sustenta ideias contrárias a ela, né? Então, a negar a vulnerabilidade é muito comum que a gente projete a vulnerabilidade nos outros, né? A gente põe para fora de nós, né? E que isso é o que a gente vê aí nos mecanismos de opressão, onde o vulnerável é o outro, onde, né, as mulheres são sensíveis, os animais não pensam, não sentem, né? Eu tenho é, uma teoria que chama terra psicologia, né? Que o Craig Chalquist, né? Enfim, é um dos pesquisadores sobre isso, e ele vai trazer um transtorno que ele chama de transtorno de conquista, né? Que é uma ideia aí do Eric Fromm, que é um tipo, né, assim, não tá no CID, não, nem tem a pretensão de ser, né, mas assim, é interessante porque é justamente isso que a gente está falando aí da ignorância da vulnerabilidade, né, que a gente age no oposto e ele dá um nome para isso, né, com características. Então, ele vai falar assim que tem características de narcisismo de grupo, obsessão por controle, fixação em consumir, comer compulsivamente, medo e ódio pelo aquilo que é selvagem, cinismo, idolatria, falta de responsabilidade social e ecológica, entre várias outras características, né? Mas acaba sendo uma maneira eficaz. Eficaz por quê? Porque é valorizado, né? Ela é difundido, são várias pessoas. Isso não é entendido como um transtorno na sociedade, né? Isso é entendido como civilização, como progresso, como cultura, né? E é eficaz em
em nos cegar diante das vulnerabilidades que a gente não quer lidar, né? Principalmente com a dor aí dos complexos ecológicos, né? Os complexos ecológicos, assim como os complexos, né? São várias cargas afetivas aí que são localizadas geograficamente, mas que, né, assim, acaba sendo uma história não contada, né? Algumas marcas que ficam tentando ali resistir e se reexpressar, encontrar lugares para serem recontadas, né? Para serem relembradas, né? Então, né, assim, né, esse cultivo aí da ignorância, né, também passa pelo próprio cultivo de nós ignorarmos, né, o nosso próprio racismo, os nossos próprios incestos, né, para a gente se manter longe aí e manter atuante os nossos sistemas de privilégios, né, onde a gente oprime o outro e tem vantagem sobre isso, né? Então a gente acaba incorporando essa vulnerabilidade como norma, né? Inclusive a Maria Miles e a Vandana Shiva vão falar que isso se tornou hoje, né? Que elas chamam de modo reducionista, se tornou inclusive uma cosmovisão das coisas, né? Isso está tão difundido, está tão enraizado que é uma cosmovisão. E que para isso a imaginação ela é fundamental, né? Fundamental para que a gente possa sentir aquilo que a gente não sabe o que é, né? Para que a gente possa imaginar as histórias desses locais, essas feridas históricas que aconteceram naqueles locais, que a gente possa revisitar tudo isso, né? Conhecer e que é só assim que um complexo ecológico ele consegue, né, ganhar aí materialidade psíquica, né, para que a gente possa superar, né, ou talvez entender, né, olhar, né, os nossos transtornos de conquista aí, né, desconstruir um pouco essa relação, né? Então, né, assim, o feminismo é para quem, né? O feminismo não se restringe apenas às mulheres, pois ele questiona os valores, os modos de vida de forma mais abrangente. A própria crise ambiental de âmbito global é entendida como resultado de ideologias que se reforçam mutuamente: racismo, sexismo, classismo, imperialismo, especismo, naturalismo, né? Então, né, as teorias ecofeministas aí elas precisam ser pensadas como processo, como bricolagem, como algo que não está terminada, né, construída, mas que elas continuam atuante e nos ajudando a entender e ter essa experiência de corpo-território, né? Queria finalizar com um poema da Eliana Potiguara. Para quem não sabe, ela é a primeira escritora indígena a publicar livro no Brasil, né? E eu escolhi um poema dela que chama Germinar, né? Que eu acho que ajuda a complementar as coisas que eu falei aqui, que as folhas brotam no peito, águas correm na mente, terra vibra nos ouvidos, flores nascem no sexo, olhos se espreitam nalma, doce, calma, doce ardor, doces vidas, doces ventos, doces êxtases, sexos, êxtases. É isso, gente. Obrigada, Dani, pela sua fala, por esse poema lindo. Depois a gente volta para as discussões para falar um pouco mais. Vou passar nesse momento pro Jorge dar a fala dele também. Tá bom. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo pelo convite.
É uma honra, é uma alegria participar desse evento para trazer o tema da ecologia integral. Parece que quando a gente pensa em ecologia, a gente pensa numa ecologia que é integral, na medida em que ela engloba tudo, né? Tudo está articulado na ecologia. Eu penso que a grande pauta dos séculos final, né, do XIX e do século XX foi o socialismo, relacionado às questões do trabalho, do capitalismo. E hoje a grande pauta do século XXI é a ecologia, porque ela transbordou, né, todos os aspectos, né, que estavam ligados apenas no século XIX, século XX, século passado, às questões de classe. Então, uma fala muito boa, foi muito bom ouvir, e trouxe muitas imagens também. Eu vou até, separei uma aqui enquanto você falava, e eu vou partilhar com vocês. Uma que é clássica, que é bem conhecida, mas que está intimamente ligada para essa questão. Bom, então eu dividi a minha fala aqui em 6 tópicos, em 6 partes. Eu vou falar, compartilhar com vocês o que eu penso, né? Para quem, né? É para todos nós, né? Então eu começo aqui na abertura, né? O grito do corpo, o grito do mundo. O corpo, ele é mais do que biologia. Ele é território sagrado. Ele é lugar de memória, de expressão viva da nossa experiência no mundo. Quando o corpo grita, seja pela dor, seja pela exaustão, seja pela doença ou por silêncio imposto, ele não fala apenas de si. O corpo revela desequilíbrios mais amplos, desequilíbrios que são estruturais, que atravessam comunidades inteiras e ressoam nas feridas da terra. As dores do corpo não estão isoladas. Elas são espelhos, né? São rios rizomáticos, contaminados, florestas devastadas, povos violentados, vozes caladas. Na escuta sensível do corpo, que nós tivemos a oportunidade na abertura, né, da Daniela, de escutar o nosso corpo, né, de experimentar a escuta do nosso corpo, na escuta sensível do corpo, nós abrimos uma escuta mais ampla, a escuta do mundo. E esse gesto, que é ao mesmo tempo político, que é espiritual, que é relacional, nos chama a reconectar o que foi separado, corpo e planeta, indivíduo e coletivo, matéria e espírito, razão e afeto, imanência, transcendência. Tudo está interligado em uma rede de vida que exige cuidado, que exige justiça, que exige presença. E reconhecer essa interdependência é também reconhecer que os processos de cura e de cuidado não são apenas médicos ou individuais, eles são comunitários, eles são sociais, eles são planetários. Porque são nos corpos feridos que sentimos o grito da terra. São nas comunidades marginalizadas que o sofrimento se intensifica. E são nas espiritualidades enraizadas no cuidado, especialmente aquelas que nasceram nas margens do sistema, que encontramos muitas vezes os caminhos de resistência e regeneração. Escutar o grito do corpo é, portanto, escutar o grito do mundo. E esse chamado não de forma alguma, um chamado abstrato. Ele é urgente, insurgente, ele é encarnado,
ele é imanente, ele é coletivo. E responder a ele é abraçar uma ética da vida, na qual cada ser importa. E justamente porque é no cuidado que se torna prática cotidiana e horizonte de transformação. Tanto falar do corpo é falar da psique. Eu não entendo muito bem como é que as pessoas usam o conceito de psicossomática, porque como se a psique, né, e o soma fossem entidades separadas, né? Mas não são. Psicossomática é uma redundância, é um pleonasmo. A psicossomática, corpo é por onde habita a psique. O corpo é psique. Nós somos natureza, né? Nós não olhamos para a natureza, nós somos ela. E a nossa patologia civilizatória, ela tem início no momento em que nós nos sentimos desencantados, apartados, nos percebemos apartados da natureza. Mas essa é uma percepção completamente equivocada, distorcida, uma vez que, né, a natureza somos nós somos natureza. No tópico 2 eu falo de unus mundus, conceito junguiano clássico, né? Eu chamo de unus mundus como unidade e diferença. A ideia de unus mundus foi trazida à tona por Jung, que estava já enraizada nas tradições alquímicas, místicas, medievais, que é sempre única e que sustenta todas as coisas, apesar de suas múltiplas formas. Unus mundus é a diversidade com a unidade com a diversidade. Nas comunidades tradicionais, esse saber já circulava. Em outras palavras, tudo está vivo, está interconectado, tudo está religado. É o religare, né? É o ligare, né? Do que tentar ligar aquilo que foi desligado pelo processo de desencantamento do mundo, como muito bem observou Max Weber, né? Que percebeu, né, que o caminho da civilização ocidental era o caminho da desmagicização, era o caminho do desencantamento do mundo. Porém, nas comunidades tradicionais, a consciência de que, espiritualmente, é a consciência de que a vida pulsa em rede. O diverso não ameaça a unidade, ao contrário, enriquece. E no campo acadêmico, essa visão vai dialogando aí com paradigmas emergentes da complexidade, da transdisciplinaridade, que buscam superar as dicotomias rígidas entre sujeito e objeto, natureza e cultura, corpo e mente. No cotidiano, são nas comunidades que esse princípio se traduz no respeito às diferenças como fonte de sabedoria coletiva. O Nos Mundos, portanto, nos convida, assim, a cultivar uma convivência consciente, onde esses saberes distintos, acadêmicos, populares, espirituais, uma ecologia dos saberes, que possam se encontrar, possam dialogar, promovendo uma ética de cuidado com a vida em todas as suas expressões. Agora, no tópico 3, eu gostaria de partilhar o patriarcado e a ruptura da ordem vital. E, para isso, a partir da fala da Daniela, eu me lembrei dessa imagem aqui. Se você puder habilitar para eu compartilhar uma imagem, certeza que certamente vocês já viram essa imagem. Deixa eu ver aqui. Ainda não está. Você consegue fazer a solicitação da.
Isso, precisa solicitar, Jorge, por gentileza, daí eu autorizo aqui para você poder compartilhar. Ah, como é que eu faço? Eu não sei. Aqui em share. Não sei se o seu tá em inglês ou tá em Embaixo, Share, português. share ou screen. share ou compartilhar, Isso. exatamente. Aqui está dizendo que eu estou desabilitado. Não tem o send request? Não tem como Pronto. pedir. Tente Pronto, foi? agora, Jorge, por gentileza. Ah, agora foi. Boa. Maravilha. Agora foi. Obrigado, viu? Desculpa a... Eu que peço desculpas e agradeço. imagina. Deu certo. Deu certo aqui, ó. Pronto. É porque quando ela falou da imagem, eu falei, ah, essas aqui vocês conhecem. Olha só. Isso é uma pintura do século XIX, né, de um artista estadunidense, quase que né, um, um artista engajado, né, um artista engajado na política de Estado estadunidense do século XIX, e que, embora esse quadro é de 1872, ele nunca foi tão atual, né? Ele nunca perdeu, na verdade, a atualidade. E se nós pensarmos assim nas políticas, nas diretrizes estadunidenses, e ele para mim é uma ressonância magnética do imaginário ocidental, né? A ideia do progresso, a ideia do progresso. Então, o quadro, vocês percebem, ele pode ser visto de várias formas, várias camadas, e uma delas mostra esse lado aqui que para mim eu vejo ele do lado direito, que é o lado mais iluminado, iluminista, e o lado esquerdo, né, mais sombrio, né, mais da idade das trevas, né? Então, o lado iluminado é aquele que leva a ferrovia, aquele que traz, né, as carruagens, aquele que traz principalmente, olha só, nessa figura da Colúmbia, a figura de uma deusa, que ela puxa aqui os fios do telégrafo. E aqui ela carrega um livro, e esse livro é a história da civilização. Então, mostrando assim, né, o quanto a indústria automobilística, a indústria, né, estava intimamente ligada, e a indústria da comunicação que estava nascendo, né, com o telégrafo, a eletricidade também, estava umbilicalmente ligada à ideia de progresso, ao mito do progresso. Mito no sentido ruim da palavra, né, aqui. E E aqui do lado, os povos, a natureza, vistos como algo separado, como bem disse a Daniela, os búfalos, os povos originários, né, a própria natureza, como sombrio, algo que é ameaçador, que precisa ser colonizado, que precisa ser civilizado, que é preciso levar as luzes para as trevas, né? E me chama atenção, sempre me chama atenção que a figura responsável por esse processo civilizatório aqui nesse quadro é uma figura feminina, né? E que acabou inspirando também na indústria cinematográfica do século XX a Columbia Pictures, né? Aquela imagem da Columbia Pictures, ela também foi inspirada nessa ideia, né? De uma Atena, de uma deusa Atena, a deusa do Logos, da razão, né? Então, esse quadro, entre tantos outros, a Daniela falou, existem muitos mesmo, mas ele, para mim, ele é icônico. Ele ainda vive no imaginário da civilização ocidental, né? A crença, né, de milhões, bilhões de pessoas nesse progresso, essa ideia de progresso, da indústria, da técnica, da tecnologia, crença de que o poder redentor, quase demiúrgico,
da comunicação, das comunicações modernas, do rádio, da televisão, do cinema, da internet, então, da inteligência artificial, né, se podemos pensar. Então, esse quadro ele mobiliza o imaginário. Ele, para mim, é uma fotografia de um imaginário, né, partilhado, que partilham as crenças nessa ideia. De tudo pode ser questionado, menos o progresso. Tudo pode ser questionado, tudo pode ser colocado sob dúvida, menos o progresso. A direita, a esquerda, elas se unem quando se trata do progresso. Crença na tecnologia, e justamente o progresso como resultado da civilização que se opõe a aquilo que não é civilizado. E tudo que não é civilizado precisa ser domesticado, colonizado, dominado, controlado e subjugado, claro. Então, essas são as versões patriarcais, né? Então, essa imagem ela é icônica, ela é simbólica, nessa medida em que ela traz ela traz para nós essa reverberação, né, desse imaginário. Então, eu vou voltar aqui, né, depois para a gente conversar. Então, o patriarcado, né, representante do patriarcado, e essa ruptura, né, dessa ordem vital. Então, essa imagem, né, desse quadro, de 1872, ele pode ser também uma metonímia desse patriarcado. O patriarcado, mais do que um sistema de poder, ele é uma estrutura histórica que rompe com a ordem sagrada da vida. Porque coloca o masculino como medida universal. Porque privilegia a razão sobre a intuição. Porque coloca o controle acima do cuidado. A produção sobre a regeneração. E esses modelos, eles instauram uma cisão profunda entre o ser humano e o fluxo natural da existência. E na ciência, nós reconhecemos como isso impactou a organização social, os saberes, os corpos, os territórios. E já nas comunidades, nós sentimos isso na pele. A exaustão cotidiana, a violência que atinge homens e mulheres, pessoas dissidentes, no abandono dos saberes ancestrais que guiam o viver das relações. Me parece que espiritualmente trata-se de uma perda de sentido, um exílio do sagrado, encarnado no corpo da terra. O patriarcado nos afastou dos ciclos do tempo e da natureza, do sangue, da morte, do renascimento. Enfrentá-lo, portanto, é mais do que resistir, é curar. É restaurar o feminino como princípio vital, que não pertence apenas às mulheres, mas a todo ser que deseja reconectar-se à teia da vida. É ouvir as vozes esquecidas de mulheres, da terra, dos povos, e reativar modos de viver fundados no cuidado, na reciprocidade e também na escuta. Essa restauração do trabalho coletivo precisa da crítica acadêmica, da força espiritual, da prática comunitária. É nesse entrelaçamento que pode emergir uma nova ordem. Não de dominação, mas de reverência à vida, em sua complexidade e mistério. E por isso, passo para o quarto tópico, que eu chamo aqui de ecologia integral. O oikos como a nossa casa comum. A ecologia integral é mais do que uma abordagem ambiental, é um modo de compreender a vida como essa rede interdependente, em que tudo está ligado. O social, o espiritual, o ecológico, o econômico. A palavra oikos do grego significa casa. E essa casa é comum a todos os seres. A casa de dentro, a casa de fora. E que não é possível cuidar, né, do planeta sem cuidar
de tudo que é vivo nesse planeta, né? E nem defender a terra, ignorando as dores dos corpos e dos territórios oprimidos. A ecologia integral ela está presente em todos os movimentos sociais, políticos, dos trabalhadores, o que ofende a vida. Penso aqui no movimento, na campanha, no movimento que ainda é muito embrionário, incipiente, mas de um movimento contra a jornada de trabalho do 6 por 1. Como se pode pensar que uma vida, uma existência, né, numa jornada de trabalho que se trabalha 8 horas por dia, se gasta 4 horas de transporte público, em que se trabalha sempre 6 dias e se folga um, e esse um dia que se folga é no dia, né, não é nem no sábado nem no domingo. Recentemente, quando foi o Dia das Mães, fiquei pensando quantas mães trabalhadoras estavam trabalhando no domingo, no Dia das Mães, nos shopping centers, nos restaurantes, nas lanchonetes, nas grandes redes de fast food. As mulheres que estavam lá, que não puderam desfrutar no celebrado Dia das Mães, que quizás sabemos que é uma data comercial criada pela publicidade, pelo marketing, mas que tem também um viés simbólico. Então, a ecologia integral, ela não desconecta, ela é interseccional. Ela, ela entende que as lutas identitárias são, de longe, relevantes, necessárias, mas as lutas identitárias, elas se tornam relativas se elas não se integrarem nas lutas de classes e nas questões étnico-raciais que estão presentes. Então, a luta do Oikos como casa comum é uma luta em que o identitário não pode presumir, principalmente em sociedades como as nossas, de colonização, de escravidão, de subdesenvolvimento, em que os efeitos deletérios do neoliberalismo atingem a todos nós de uma maneira visceral, com a destruição dos direitos trabalhistas, com a destruição, né, das garantias sociais. Na comunidade, então, essa verdade ela se expressa no cotidiano quando você tem uma jornada de 6 por 1, quando você tem falta de direitos sociais, ausência de acesso a uma rede de educação pública gratuita, de qualidade e laica, o item para a rede de saúde, quando falta água, quando o alimento escasseia, quando os vínculos se rompem. A terra não é só recurso, a terra é mãe, né? É na reflexão acadêmica que vemos a emergência desses paradigmas que superam a fragmentação dos saberes e que reconhecem esses sistemas vivos como complexos, relacionais e sensíveis. E essa ecologia integral, ela nos convida para uma ética interseccional, para uma percepção interseccional e para uma ética de luta, que é uma luta social, que é uma luta identitária, sim, mas que é também uma luta de classe, que não foi superada nos países, né, que ainda experimentam o amargo e o ácido da colonização, da escravidão, né, e da destruição das relações que ainda subtraem os trabalhadores, né, da riqueza que eles próprios produzem. Então, é chamado a responsabilidade compartilhada, né? Espiritualidade, política, sociedade, classe, étnico-racial, ciência, precisam se entrelaçar, né? E a busca por esse equilíbrio na vida como um todo.
Imaginem que cinco pessoas do planeta Terra detêm 50% de toda a riqueza do planeta Terra. 5 homens são detentores da metade da riqueza socialmente produzida em todo o planeta. E eles não estão satisfeitos. Nem o planeta. Eles querem mais. Eles querem mais. Eles querem arrancar mais do planeta e dos trabalhadores. Se dependessem deles, os trabalhadores não dormiriam. Se dependessem deles, os trabalhadores não teriam. A jornada deles seria 7 por 0. E a ética neoliberal, ela conquista imaginários. Quando você diz assim, não descanse, trabalhe enquanto os outros dormem. Eu uso muito o transporte de aplicativos, né, o Uber, e eu ouço muito dos motoristas de Uber que eles trabalham 14 horas por dia, 15 horas por dia. E teve um que me disse que trabalha 18 horas por dia. E eu perguntei para ele, como é que ele se sentia diante disso. E ele se sentia orgulhoso. Disse para mim: eu trabalho enquanto os outros dormem. Isso explica muita coisa do, do, do imaginário e das atitudes e até mesmo os resultados eleitorais. Bom, caminhos de transição. Estamos em tempos de travessia. O Eduardo Galeano, certa vez entrevistado numa praça em Barcelona durante uma festa, disse que o nosso mundo está morrendo. E esse mundo que está morrendo está grávido de um outro mundo. Então estamos vivendo um tempo de travessia, de caos, que tem uma semente dentro do caos. E essa semente dentro do caos é um outro cosmos. Os modelos antigos mostraram seus limites. E os novos ainda estão sendo sonhados. Nessa encruzilhada, os caminhos de transição não são dados, eles são construídos. São construídos passo a passo, são sonhados, são imaginados, são criados, são ousados, né, de outras formas de viver, buscando outras formas de viver. E essa transição, ela é coletiva, mas também ela é interior. Ela exige escuta, exige desapego, exige coragem, exige imaginação. O falecido ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, né, dizia que, né, ele não era o presidente mais pobre do mundo, ele só era sóbrio. Ele tinha tudo o que ele precisava para viver. E que, portanto, ele era um homem livre, que ele podia né, viver a vida dele como ele gostaria de viver. Ou seja, ele imaginava colocava essa imagem em ação. Nas comunidades, nós percebemos que essa utopia ela se dá em pequenos gestos. Plantar o próprio alimento, reunir-se em roda, partilhar saberes, cuidar um dos outros. Na espiritualidade, é a reconexão com o sagrado, a integração entre imanência e transcendência, em todas as coisas, inclusive dentro de nós. E na universidade, ela surgem pesquisas que rompem a rigidez disciplinar e propõem epistemologias que valorizam vida, território, ancestralidade e sensibilidade. Caminhar por essa transição, atravessar esse sertão,
em busca de veredas, é abraçar a incerteza com esperança, é criar espaços de convivência, onde o bem viver substitua o consumo, onde a escuta possa valer mais do que o controle, e onde a terra possa deixar de ser cenário para se tornar-se, né, o nosso parente. Não há, como bem disse Daniela, não há um único caminho. Há veredas, veredas abertas, porque acredita que outro mundo não só é possível, mas que ele já está sendo gestado no ventre do caos e da crise do presente. E encerramento. Corpo feminino, tantas vezes, como já foi dito, né, silenciado, apagado, invisibilizado, amordaçado, violentado, ele retorna agora como potência de revelação. Ele sangra, ele sente, ele sabe, ele vota. Seu grito não é apenas pessoal, ele é ancestral, ele é coletivo, ele é planetário. Ele é grito da terra que pulsa através dele. E ao escutá-lo, percebemos que curar o corpo, né, é curar o corpo do mundo. A espiritualidade nos ensina que não há separação entre matéria e espírito, e feminino e masculino, né? E que isso tudo vive na nossa carne, no nosso corpo, nos ciclos, nas escutas e nas entregas. Né? Termino com uma frase que eu anotei num livro que eu li no década de 90, um livro do Leonardo Boff, quando ele começava a ecoteologia, quando ele se desligou da Igreja Católica e ele começou a ecoteologia, e que tinha uma anotação num livro que dizia assim: a Terra não é uma herança que nós recebemos dos nossos antepassados. A Terra é um empréstimo que as gerações futuras fazem para nós. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente fica mobilizado, né? Mas vamos ver se a gente tem perguntas e comentários aqui para trazer para discussão. Alguém gostaria de trazer alguma coisa para a roda? Pode levantar a mãozinha. Estou tentando ver todo mundo aqui. Cássia. Queria agradecer muito, tanto a Dani quanto o Jorge, é, principalmente por vocês terem trazido finalmente o elemento corpo, que era uma coisa que acho que estava fazendo muita falta, né, quando a gente está falando de toda essa questão do feminismo é para quem. E até aproveitando, né, muito a provocação que a Dani fez de escutar não só com os ouvidos, mas com todo do corpo. Teve uma coisa que você falou que me provocou uma sensação de alívio, de choque e de imediato, assim, uma preocupação com repercussões. Então, queria até ouvir você falar um pouquinho mais sobre isso, que é justamente essa ideia de que a Terra não precisa ser feminina, né? Porque acho que é uma coisa que a gente está muito acostumado a ouvir, é uma coisa que está super imbricado, né, na nossa cultura. Em vários momentos, né, de leituras feministas, a gente fala, né, sobre a necessidade de separar essas duas coisas, principalmente por conta, né, do lugar de cuidado que a mulher acaba sendo colocada quando tem essa associação. Então, ouvir isso, nossa, que alívio, que delícia ouvir isso mais uma vez. Mas, ao mesmo tempo, tá, e se não isso, então, o quê, né? Que lugar que é possível
a terra ocupar. E num terceiro momento, fiquei pensando, né, em como que pessoas que têm uma relação, né, muito física, né, muito fisiológica com esse lugar de mulher e a questão de genitália, né, de útero, da questão da gestação, como que essas pessoas reagem também com a ideia de separar terra de feminino, terra de mulher. Então, Jorge, também, enquanto você puder contribuir, assim, vou adorar ouvir vocês falarem mais sobre isso. Uhum. Nossa, Cássia, que pergunta, né? Assim, no momento que veio a calhar, inclusive, tô grávida, para quem não sabe, né? Parabéns! Eu posso falar também de um lugar um pouco pessoal, essa segunda parte da pergunta, mas a primeira parte da pergunta, né? Assim, é essa desconstrução, né, da terra como feminina, a crítica é justamente que isso vem de uma, né, construção de uma projeção humana que a gente precisou atrelar à Terra, né? E como uma das imagens, né, mais importantes é a atribuição de que a Terra nos dá, né? De que a Terra nos nutre, de que a Terra é fecunda, né? Então, é uma imagem e semelhança, né, que uma parcela da humanidade ali, né, deu, né, conseguiu atribuir a esses nomes, né, mas assim, e a Terra que foge né, assim, do nosso imaginário, né, daquilo que a gente não atinge, daquilo que a gente não sabe, nunca vai conhecer, né, assim, uma Terra fora do espectro do antropos, né, assim, do homem de 2 milhões de anos, né, né, assim, há muita Terra, há muito imaginário para fora do nosso imaginário, né? Do imaginário humano, de todos eles, né? E eu não estou falando aqui dividindo, né? Fazendo essa divisão civilizatória da coisa, né? Mas assim, de toda a história de que a humanidade carrega, né? Há muita terra, há muito imaginário para fora disso, né? A segunda parte da sua pergunta, né? Assim, é, pensando numa perspectiva aí mais pessoal, eu não, sei lá, assim, eu não consigo pensar aí, teoricamente, como as mulheres grávidas podem se diferenciar, né? Aí de, mas assim, as semelhanças e a Terra é isso também, né? Eu me sinto Terra enquanto grávida, né? Mas assim, eu não posso pegar a Terra e resumi-la ao que sou, né? Resumi-la a essa parte, né? Ela tem muito mais, como eu falei, né? Assim, de imaginário para fora de nós, assim. Então, inclusive, essa é a ideia, né? Que a gente possa ouvir manifestações e lamentos da terra, né? Que a gente não conhece, que a gente possa se abrir para aquilo que não está dentro do nosso repertório de imagem e semelhança, né? Então, tem ali o pessoal que estuda bastante sobre inteligência vegetal, inteligência mineral, né? Assim, por que que a gente se sente mais próximo aos animais, né? É simplesmente porque o humano é animal? Não, é porque foge do nosso repertório de semelhança. Então, a gente, né, a gente usa palavras como vegetar, né? No sentido de inércia, porque a gente não consegue estabelecer uma relação mais próxima com o mundo vegetal, porque isso é muito diferente de nós. Eles não têm dois olhos, um nariz e uma boca, né? Um sistema central de, né? De sistema nervoso, né? Eles têm lá tudo espalhado pelo corpo inteiro, né? Se você corta uma folha, nasce outra. Se a gente corta a nossa cabeça, não nasce. É outro sistema, né?
Mas enfim, eu não sei se eu te respondi, Cássia, mas achei bem provocativa a sua pergunta. Bom, eu poderia contribuir aqui com uma ideia que o Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, tem uma frase que ele diz assim: tudo é e não é. Quer dizer, o Grande Sertão Veredas tem um personagem, né? É um livro em primeira pessoa, tem um personagem chamado Riobaldo, ele é o jagunço filósofo, que cria muito, vai narrando uma história, contando as suas histórias, e ele vai dizendo que tudo é e não é. E uma dessas questões que atravessa todo o romance é ele diante de Diadorim. Diadorim, que é para ele né, um embaraço muito grande. Então, Diadorim é uma mulher ou é um homem? É um homem, mas por quem ele sente muita atração. Mas como que ele pode sentir atração por um homem se ele se percebe, né, hétero, né, afetivo? Então, a partir dali, ele começa, né, formulando várias percepções sobre o mundo. E uma delas é essa: tudo é e não é. Tudo é aquilo, mas também não é aquilo, sabe? Então, nesse sentido, que Diadorim é esse personagem enigmático, e que deixa Riobaldo muito apreensivo o tempo todo, né? E o próprio leitor fica tomado por essa apreensão dele, né? Para quem não conhece a história, eu não sei se eu posso dar spoiler ou se é um spoiler, né? Porque isso daí já virou até minissérie da Globo, né? Então eu não sei se vocês sabem, mas aí no final das contas ele descobre que, na verdade, Diadorim era uma mulher, né? Numa disfarçada, né? Numa persona de um jagunço masculino. Essa relação entre masculino e feminino. Parece que a Terra, assim como tudo, né, tem essas polaridades, o masculino, o feminino. A Terra é mãe, no sentido, fala-se mãe metafórico, né, do feminino, que acolhe, que nutre, que dá a vida. Mas a natureza também é extremamente violenta, né? Ela também gera terremotos, ela também gera, enfim, tsunamis, ela também pode destruir, da mesma forma como ela pode criar. Então, isso tudo passa para mim por o princípio da androginia, da, de tudo, não só no sentido de masculino com feminino, mas nessa polaridade de tudo que existe. E isso envolve também a Terra. Ela é masculina, ela tem um princípio do Yang, mas também tem o princípio do Yin. Mas o princípio do Yin, por um lado, é aquele que é a Lua, que é aquele que acolhe, que dá a vida, que nutre. É também aquele que pode tirar, é aquele que pode também gerar caos para estabelecer uma nova ordem. Então, tudo não é. Gosto muito quando leio e releio o Segredo da Flor de Ouro e o comentário europeu de Jung, quando lá ele diz que tudo que eles, chineses, os taoístas, já sabiam que tudo é marcado por uma polaridade, por uma oposição. E que a unilateralidade é sempre um sinal de barbárie, muito embora ela seja uma tendência da nossa consciência. Que a unilateralidade, quer dizer, a consciência que tenta chegar a uma unilateralidade, mas a nossa percepção é sempre que existe tudo isso que é e não é, mas realmente o nosso ego conviver com tudo é e não é. Não sei se o nosso ego dá conta de o tempo todo sustentar essa paisagem andrógena, né, de que tudo é e tudo não é. O nosso ego sempre vai tentar unilateralizar-se em alguns momentos a partir disso. Então, penso que
A Terra, ela é masculina e feminina. É e não é, e ao mesmo tempo que não é. Então, é assim que eu tento entender esse caminho dialético. Obrigada. Alguém tem perguntas? Mais alguém? Eu tenho. Posso pedir aos Faça. nossos convidados para a gente estender um pouquinho o tempo? Não sei se alguém tem uma pergunta ou quer fazer um comentário antes. Tudo bem a gente estender um pouquinho, porque eu queria fazer uma pergunta. Se ninguém quiser passar na minha frente, eu agradeço. Então, até puxando esse gancho, né, Jorge, em relação ao que você está dizendo sobre o ego, né, e essa sustentabilidade, assim, do quanto que nossa consciência, né, dá conta de sustentar as contradições. Eu fiquei pensando muito, acho que veio muito em consonância, né, as falas de ambos, né, acho que no sentido de falaram de coisas muito parecidas, trazendo elementos, né, muito diversos. É, principalmente fiquei pensando assim, até para vocês comentarem um pouco mais como é que vocês veem tudo isso pensando na prática clínica. Até num sentido de quando a gente sai um pouco, né, de uma lógica muito produtivista, né, até neoliberal, né, até médica nesse sentido, né, de cura, de melhora para quem, em que sentido, e quando a gente se desafia, né, a questionar, né, essa separação mente-corpo, a separação é, de civilização, né, ou ordem, caos e natureza, né, quando a gente se propõe de fato a sustentar, né, essa crítica, né, dessa organização, né, muito hierárquica e muito exploratória também das coisas, né, fico pensando como é que vocês veem isso na prática clínica, porque às vezes eu sinto que a gente, sustentando isso, vai entrando quase que numa contramão, né, das demandas que vêm em clínica, né, das demandas por análise, de uma lógica, né, isso da escala 6 por um, né, de uma lógica que diz você precisa sanar os afetos que incomodam, né, e parece que vai reforçando, né, um pouco essa lógica ao invés de ir reestruturando, né, um contraponto a isso. É, queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês sentem, como é que vocês veem isso na prática, principalmente no momento atual. Fala, fala, Jorge, pode ir. Tá. Não, Por fala, favor. fala. Não, por favor, eu vou ficar pensando aqui, vou te ouvir. É, Bah, obrigada aí pela pergunta. Eu acho que é uma das perguntas bem questionadas, principalmente né, assim, na área que eu tenho estudado mais ultimamente, que é a ecopsicologia, né? O que é a ecopsicologia na prática, por exemplo, que é uma desconstrução desse paradigma, né? De ampliar, né, assim, a visão de psique, não, né, saindo do interior, né, de nós fazemos partes da psique, não o contrário, né? Então, assim, é sempre um desafio, né? Pensar que a nossa construção mais clássica aí, né, da psicologia para fora do humano, né, para o mundo mais que humano, para o mundo dos encantados, embora a psicologia analítica ela tenha bastante recurso, né? Ela nos dá bastante recurso para a gente poder pensar para fora aí, né, do espectro humano, mas ainda assim né, ficam algumas coisas mais limitadas, né? Então, acho que uma das coisas que, por exemplo, eu gosto de trabalhar na clínica, né, assim, sonhos, por exemplo, né? Ou então as próprias queixas, né?
né, de não deixar de olhar para um espectro mais coletivo da coisa, né, de poder escutar e de sustentar escutar de que aquilo não é de ordem pessoal e às vezes e muitas vezes inclusive devolver, né, porque às vezes o paciente ele traz aquela queixa como ele não dá conta, né? Então, por que eu não consigo trabalhar enquanto os outros dormem, né? Né? Pegando o gancho aí no Jorge. Peraí, né? Mas por que você acha que você deve conseguir, né? Da onde você já parou para pensar o que isso significa, né? O que que é o sono? Né, para, né, assim, a importância da qualidade do sono, que é e que a gente tem perdido, sim, por questões ambientais, poluição sonora. É diferente dormir e acordar na cidade para dormir e acordar no campo, né, em lugares mais silenciosos, onde existam outros barulhos. Isso, né, o ambiente influencia sim na forma como a gente vive, trabalha, imagina, né? Quem trabalha numa escala 6 por um, né? Imagina muito menos, né? Tem menos tempo e capacidade para imaginar. Então, assim, o tempo, ele é uma coisa importante, mas ele é segregado. São poucas as pessoas que têm capacidade de tempo, né? Probabilidade de tempo. Então, assim, é um luxo, acaba sendo um luxo, né? Então, acho que é isso, não silenciar, né, as vozes coletivas como eu falei, dos complexos ecológicos também, né? Não deixar com que eles sejam silenciados. Então, quando a pessoa às vezes traz sonhos e que abrange esses temas, né? Eu também não deixo de compartilhar, né? E falo que também uma interpretação não anula a outra, né? Tá tudo interligado, né? O pessoal com o coletivo e com o ecológico tá tudo junto, né? Emergindo junto. Então, particularmente, é uma mentalidade que pode acontecer dentro ou fora da clínica, né? Em espaços fora, mas acho que é essa expansão da ideia de psique, né? Muito legal, olha. Eu costumo pensar, sabe, Bárbara, que algumas perguntas não são perguntas, são problemas de pesquisa que gerariam um mestrado e um doutorado. Seriam, assim, problemas de pesquisa. Tá? Quando você faz um projeto, você tem que falar assim, qual é o problema de pesquisa? Então, você teria que ter um... Né? Então, a sua pergunta é uma pergunta-problema. Uma pergunta-problema de pesquisa que dá uma tese de doutorado. Assim. Por isso que ela é boa, né? Por isso que ela, né, nos toca, né? Muito grande, né? Quer dizer, no fundo, o que você está trazendo, né? Talvez um dos maiores desafios para a clínica analítica seja esse hoje. Um dos maiores desafios da clínica analítica. Porque, pensando historicamente, né? Só fazendo uma palhinha assim, né? Só um brainstorm, né? Rapidinho. É, quando tanto Freud como Jung, eles se separam da medicina, da neurologia e da psiquiatria e fundam a psicologia, a psicanálise e a psicologia analítica, com uma ruptura com o paradigma médico daquela época, paradigma médico, paradigma organicista daquele momento. E aí vem o século XX com toda essa força, né, que a psicologia teve. Né? O século XX foi o século da psi, com todas as escolas de psicologia, primeira movimento, segundo movimento, terceiro movimento e tal, sempre num caminho autônomo de olhar a psique dessa maneira. E o que está acontecendo no século XXI, veja só, até a psicologia analítica poderia, talvez interpretar como um refluxo, né? Um movimento regressivo da energia. Parece que a psicologia está se convidando a ser colonizada novamente pelos paradigmas médicos, pelos paradigmas tecnicistas.
pelos paradigmas organicistas, né? Ou seja, parece que a psicologia ela quer encostar, ela está com uma síndrome de vira-lata, como se dizia, né? E ela está querendo encostar nesse paradigma mais médico, mais biologizante. E como trazer, quer dizer, então o maior desafio da clínica nesse sentido é o psicoterapeuta, né, seja ele de uma abordagem humanista, analítica, psicanalítica, seja ele qual for, da ecologia, todas elas estão falando de alma, né, ele tem muito claro isso, sustentar essa questão, né, sustentar qual é o seu caminho, em que caminho ele está olhando diante disso. Ou seja, a pessoa chega querendo uma solução imediata para o seu sintoma. A pessoa chega querendo em 5 sessões, 7 sessões, 8 sessões, ela saia curada do pânico, né? Saia curada do TDA, do TDAH. E isso é o espírito do nosso tempo. Acho que o nosso desafio está muito ancorado nisso. Sabe, esse ano teve uma exposição, falou de sonho, né? A Daniela falou de sonho. Teve uma exposição muito bonita no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, teve a curadoria, né, Siddhartha, do Siddhartha Ribeiro, né? E essa exposição se chamava Sonhos, né? História, né? Ciência, né? E utopia. Então, dando spoiler da exposição, eu fui 3 vezes ver essa exposição. Na primeira sessão da exposição, ele falava da história dos sonhos. Então, como que as diferentes épocas, as diferentes culturas, de diferentes lugares, olharam, perceberam e se comunicaram com os sonhos. Na tradição iorubá, nas tradições ameríndias, nas tradições orientais, nas tradições egípcias, todas as tradições, cristãs, não cristãs, pagãs, do norte, do sul, do leste, do oeste. Um estado da arte ali na primeira sessão, mostrando essa diversidade que a Daniela falava, né? Não existe um só olhar, lembrando a frase de Hillman, que diz que a alma é politeísta. A alma é politeísta. E aí você entrava na segunda sessão da exposição, que era a sessão da ciência. Então, era a fala da neurociência sobre o sono e sobre o sonho. E aí, o que a Daniela disse, assim, exatamente, quem dorme mal, sonha mal. Dorme pouco, né? Tem um sono ruim, nós estamos sonhando, dormindo muito pouco, dormindo muito mal. Estamos tomados por telas, estamos tomados pela luz, estamos tomados por um sono cada vez mais comprometido. Estamos dormindo mal e por isso estamos sonhando pouco. Então, inclusive nessa sessão da exposição tinha assim tinha um quadro dando dicas, ó, o que você deve fazer para dormir melhor. Sugestões que os nossos ancestrais já sabiam o que eles tinham que fazer. Bom, e aí veio a terceira sessão, que para mim foi a que me paralisou com mais força. Era a sessão chamada Utopia. Nessa sessão, existiam fotos dos sonhadores do mundo. Paulo Freire, Nise da Silveira, Mandela, Pepe Mujica, enfim, muitas mulheres que sonharam o mundo. Carolina de Jesus, enfim, tinha várias fotos, imagens dessas pessoas. E ali eu pensei que nós estamos muito
miseráveis, né, de criatividade, de imaginação, né? Nós não só estamos dormindo mal e sonhando pouco, mas nós coletivamente não estamos mais sonhando o futuro. O mundo está muito pragmático, muito imediatista, utilitário, e tudo virou uma síntese entre meios para chegar-se a fins. E o maior desafio do manejo clínico, da clínica, é justamente esse: é resistir. Resistir na boca da noite, com gosto de sol. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada por esse encontro de hoje, pelas falas, pelas perspectivas que vocês trouxeram, muito mobilizadoras, né? E muito urgentes, muito necessárias. É, Toda vez que acaba o encontro, né? Inclusive hoje, a minha vontade é que a gente estivesse sentado em roda em volta de uma fogueira para continuar conversando, né? E espero que a gente continue se encontrando por aí, né? Se encontrando para dar continuidade a essas reflexões necessárias para o nosso meio, de forma geral, né? Mas por causa do tempo, a gente tem que encerrar, então agradeço imensamente. Foi muito importante esse encontro de hoje. Bom, Eu que obrigada. agradeço, gente. Adorei Também estar agradeço, muito aqui obrigado. e topo o convite da fogueira. Então vamos. Está topado Gente, também. Obrigado. combinado então. Agora vamos Boa. marcar. Então tá bom, gente. Obrigada. Bom fim de semana, boa sexta. Cuidem-se. Até a Obrigado. próxima. Até mais. Beijo, Até mais. tchau. Tchau, Tchau. tchau.